Fala, meu amigo, tudo certo? Você está pensando em abrir uma transportadora ou tem algumas dúvidas se está com a documentação correta na sua que você já existe? Fica até o final desse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre quais documentos você precisa ter em dia para estar com o seu transportador e seus caminhões legalizados. Tá? Eu sou o Jonathan Basso, aqui da Otimize Sistemas. Nós trabalhamos há mais de 11 anos aí com sistemas para emissões de documentos fiscais e a gente percebe muito nos nossos clientes que eles têm muita dúvida, eles têm muito problema com as documentações, eles não sabem o que precisa para começar. Conversa às vezes com o contador, e nem o contador tem um conhecimento mais técnico em relação à parte de transporte de carga, principalmente, né? Então vamos lá, por que vocês precisam para ter tudo legalizado? A primeira coisa que você precisa é um CNPJ aberto, tá? Então você vai ter que abrir o seu CNPJ da sua empresa, né? O que é o CNPJ? É como se fosse o seu CPF, né? Então a sua identidade, o seu registro como empresa perante a Receita Federal. Com o seu CNPJ, a gente também tem que ter a inscrição estadual, que é a segunda coisinha que nós precisamos. O que é a inscrição estadual? O CNPJ ele é um registro que você tem perante a Receita Federal. A inscrição estadual é perante o Estado, seu cadastro dentro do Estado. O problema aqui também, né, se você é MEI, que alguns estados no Brasil não permitem que MEI possuam a inscrição estadual. Então, nesse caso, você não pode ser MEI para ser um transportador de carga. Tá? Você vai ser obrigado a migrar ali para um regime do Simples Nacional, que a gente chama. Tá? Que é o caso aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo. No Rio Grande do Sul, o MEI não pode ter inscrição, então ele é obrigado a sair desse regime tributário. Tá? Outra coisa que a gente precisa para fazer as emissões dos documentos fiscais e estar com a tua empresa, a tua transportadora legalizada, é a questão do seguro de carga. Tá? Então, hoje o seguro de carga ele é obrigatório para você fazer transporte. Tá? Então, você inclusive não consegue nem fazer a emissão dos documentos, né, dos conhecimentos de transporte sem o seguro de carga. Então é outra questão, outro quesito que você vai ter que ver, encontrar um parceiro, né, para conseguir, uma seguradora, para conseguir estar com tudo isso aí em dia também. Outra coisa que é extremamente importante é que a gente tem que ter o registro na NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Tá? Com esse registro na NTT, a gente também vai ter que ter todos os nossos caminhões, né? Então, se você tem um ou mais caminhões, todos eles que estiverem rodando precisam estar com o registro certinho perante a NTT e sem nenhuma pendência para você não ter problema de ser autuado aí no decorrer aí dos seus transportes, dos seus fretes que estiverem fazendo. Tá? E vindo um pouco mais para a parte mais técnica e fiscal, vocês também vão precisar aí de um sistema para fazer emissão de conhecimentos de transporte e dos manifestos eletrônicos. E aqui vem uma outra questão, porque para você conseguir fazer a emissão de conhecimentos de transporte, você precisa também do certificado digital. Então vamos lá. O certificado digital é a sua assinatura digital. Como se você assinasse um documento e registrasse ele em cartório, né? Só que ele é da forma digital, é um arquivo, né? Eu acredito que inclusive as nossas assinaturas como pessoa física não serão todas digitais daqui a um tempo. Então, um certificado digital do tipo eCNPJ, que a gente chama, ele é a assinatura da sua empresa. Então, quando você for fazer alguma emissão de documento fiscal, quando a gente manda para o Cefaz, né, a autorização do uso desse conhecimento de transporte, é perante esse certificado digital que você faz a validação e a confirmação desse documento. Né? Então, para fazer a emissão do conhecimento ou do manifesto, que são dois itens que você vai precisar fazer também, você precisa desse certificado digital para fazer as autorizações. E caso você contrate algum terceiro, motorista terceiro para fazer esse trabalho, você também vai precisar do CIOT, né, que é aquele código de identificação e de transição de pagamento, que ele também é obrigatório nesses casos que a gente tem aí um motorista terceiro para estar trabalhando. Né? Então, basicamente, em resumo, a gente precisa do CNPJ, né, da inscrição estadual, dos registros da NTT em dia, do seguro de carga contratado. A gente precisa de um sistema para fazer emissão de conhecimento de transporte e de manifesto eletrônico, né? E com isso a gente vai precisar de um certificado digital para fazer essas autorizações, né? E em caso de terceirização a gente também tem aí a questão do CIOT, que vocês são obrigados a emitir. Qualquer dúvida vocês comentem aqui embaixo que a gente pode estar respondendo, tá? Mas em resumo, assim, bem amplo, são os itens que você precisa prestar atenção e verificar aí junto com contadores, enfim, aqui comigo também, direto com nós, para a gente estar conferindo para ver se está tudo certo aí para você estar rodando sem problema nenhum. Certo, amigão? Um abração e até a próxima!